mas a gente não poder deixar de trazer o nosso comentário da semana, né, com relação às expectativas para as eleições que acontecem agora domingo. Cléo, como a gente tinha falado, né, algumas expectativas realmente deram certo, parte de grupos, né, como a vereadora Léa Silva, né, assumiu o compromisso publicamente sábado agora, junto à campanha de Pedro Cunha Lima. Já era de se esperar a vinda da vereadora Léa Silva, já que ela tem um envolvimento muito grande com o Efraim Moraes, né, que é senador, né, o Efraim Filho, que é o senador eleito da base de Pedro, e que fez toda essa articulação para a vinda da vereadora para a bancada de Pedro Cunha Lima. Campanha que vem exatamente crescendo, né, no ritmo bem acelerado. Hoje, pesquisas internas dão conta que Pedro e João estão em empate técnico, Galiel. E isso mostra o acirramento que a campanha a nível de Paraíba se tornou. Né? É impressionante como, né, hoje, né, alguns debates, né, traz exatamente o perfil dos dois, né, perfis totalmente antagônicos, né, mas perfis que exatamente trazem um direcionamento, né, um entendimento de forma muito pessoal de cada um à política paraibana e que vem exatamente agradando a um bom público, né? Mas o que nos deixa intrigado, e é bem interessante debater isso, Caliel, é que 3% da população paraibana ainda não tem candidato certo para votar. Então, você imagina lá um impacto técnico, né, como hoje se existe a Paraíba, e esses 13% ainda de indecisos tendem a migrar ou para um lado ou para o outro. Então, a campanha, de fato, aqui na Paraíba, se complica, né? Hoje, a gente não tem exatamente como apresentar um possível ganhador, um possível eleito, exatamente por esse acirramento. Assim como é a campanha a nível nacional. A nível nacional também a gente vê o crescimento do atual presidente, Jair Bolsonaro, que encostou também ali em Lula, e que hoje estão de forma tecnicamente empatados. Ora, Caliel, o que a gente precisa trazer a nossa realidade e de forma muito triste é que os candidatos... 3% que estavam indecisos ainda? 13%. Ainda estava indeciso. Nas últimas pesquisas, 13% do eleitorado ainda estava indeciso. Mas o que me deixa triste, Caliel, e eu trago hoje aqui para a nossa bancada para discutir... Só rapidinho, a base tomando como 3 milhões de eleitores, 390 mil paraibanos que ainda não sabem quem votar. É uma diferença muito grande. Né? Pró para cada candidato, né? Uhum. Mas, assim, o que me deixa triste é exatamente, e muito triste mesmo, decepcionado, é que nesse segundo turno, nem João, nem Pedro vieram à cidade de Cajazeiras, né? Pedro e João vieram até a cidade de Souza e ali mesmo terminaram a sua campanha a nível de sertão, vieram a Souza, Patos, Pombal, mas a cidade de Cajazeiras ficou totalmente desprestigiada, tanto de Pedro Cunha Lima, por quê? Quanto de João. E aí é essa pergunta que eu queria trazer hoje para a luz da razão e para a discussão. Por quê? Boa pergunta. A cidade que tem um perfil econômico, social, cultural e político tão grande, ficar de forma desprestigiada pelos dois candidatos, né? Não sei se, pelo lado de João, esse acerramento entre os três grupos de Cajazeiras o intimidor de vir, né? Ele ficou com receio de vir e desagradar algum grupo, porque ele sabe que não tem condições dos três hoje subirem no palanque. Então, não tem como um evento de João estar reunido Carlos Antônio com Júnior Araújo, Zé Aldemir e Paula, e Chico Mendes e Jeová. Isso é fato, né? Então, acho que isso fez com que intimidasse o governador João Azevedo a vir a Cajazeiras. E Pedro, por outro lado, sem palanque, né? Hoje, apenas os vereadores da base do PSDB, que é o Valdemar, né, o Sargento Orlando e agora a vereadora Léa Silva, se faz presente, né, da base de Pedro, mas são pessoas que têm um capital político organizado, grande, mas não ao ponto de fazer um grande evento
e trazer Pedro a Cajazeiras e, né, mostrar exatamente essa força. Hoje você ainda vê ali movimentações no centro da cidade dos dois candidatos, mas de forma muito mesmo deprimida, né? Tímida. Eu estou achando tão aguado como se... Pronto, você agora usou a palavra segundo correta. Turno, não vejo mais empolgação de prefeito, empolgação de deputados, nada, né? Nada. Nem do lado A, nem do lado B, né? Nem de Pedro Cunha Lima, nem de João Azevedo. A gente não vê, né, nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de entusiasmo. Mas o Efraim vem comprando a briga pela campanha de Pedro. Não, Efraim hoje se tornou um forte aliado, parceiro, irmão de Pedro Cunha Lima, né? Pode-se dizer de passagem que a maioria das articulações a nível de sertão e a nível de capital foi exatamente Efraim que articulou, que movimentou ali os bastidores da política. Inclusive a ida de Léa Silva e a possível ida de Júnior Araújo e Carlos Antônio foi articulado pelo então deputado federal e eleito senador agora da República pela base de Pedro. Agora, veremos, domingo agora é a reta final, essa semana é a reta final, domingo teremos de fato o pleito eleitoral e o que agora, a briga interna, Caliel, é exatamente para atrair os eleitores às urnas, né? Hoje, inclusive, saiu uma determinação da gratuidade, né, dos ônibus das empresas que fazem esse trânsito intermunicipal, né, para que os eleitores pudessem vir de João Pessoa, Cajazeiras a João Pessoa, para poder exatamente exercer a cidadania. Mas toda essa articulação está sendo montada exatamente porque viram, como você acabou de frisar, como está muito aguado a campanha, não é só a nível de Cajazeiras, mas isso a nível de Paraíba. Né, e de Brasil. Então, o pessoal está exatamente incentivando, tentando atrair o eleitor para a votação. Se brincar, né, o número de abstenção deste segundo turno vai ser enorme. O que ainda está exatamente animando o eleitor é a campanha a nível nacional, a rixa entre Bolsonaro e Lula é quem exatamente está dando o tom do segundo turno. Dando o tom do segundo turno. E aí, se fosse exclusivamente uma campanha a nível de Estado, eu lhe garanto que nós teríamos aí 20% de abstenção, aliás, para esse segundo turno. Né? Mas aí tem essa rixa aí a nível nacional, então por isso que a gente vai ter ainda um bom número de eleitores. Mas com muito sacrifício. Bruno, nas últimas pesquisas, inclusive saiu do IPEC há uns 5 dias atrás, que aponta do Instituto IPEC. João aparece com 47% e Pedro com 42%. Me parece que saiu também uma hoje, dia 25, do Instituto Abrapel e PESP. Lula, no caso aqui, foi para presidente, até para o governador da Paraíba também aqui. Vou procurar rapidinho aqui. Você pode ver que a margem... Na verdade, eu troquei aqui as mas tem também. Já saiu hoje também a nível de governo do Estado. Você sabe o percentual? Hoje foi da TV Record, se eu não me engano, não vi o percentual. Mas segundo as postagens no Instagram, João está com 53% e Pedro está ali com 49%. Eu não sei se dá para achar rapidinho, mas um dado interessante que a gente traz é que você pode ver que houve uma estagnação, né? Quem está hoje crescendo e veio com uma crescente muito rápida foi o Pedro Cunha Lima, né? O Pedro estava com 24%, ele pulou para 47%. João estava ali com 39% e foi para 47%. A gente até comentava isso, na verdade, que era a tendência natural era Pedro crescer. Totalmente. Segundo pesquisas internas, né, o pessoal de bastidores, João, e até acho que foi divulgada, João ele tem exatamente, sempre ele tem ali uma estabilidade, e é governador da Paraíba, então ele chega ali a 60% dos votos válidos. E aí, qual a tendência? Que Pedro exatamente conquistasse, né, mais prefeituras, exatamente tentando diminuir essa vantagem de João, desses 60 votos válidos, para que ele pudesse chegar ali no segundo turno com 50 mais 1, né? Para poder exatamente ter essa virada. Agora, pode haver surpresas, viu, Caliel? Pode haver surpresa. O atual governador João Azevedo, ele exatamente intensificou nessa última semana
né? João Pessoa e Campina Grande. Pedro, se a gente for fazer uma pesquisa hoje a nível de João Pessoa e de Campina Grande, Pedro cresceu muito a nível, né, a vista de João. E João, ele exatamente está buscando no interior essa compensação para que ele não venha a perder as eleições para o Pedro Cunha Lima. As duas maiores cidades eleitorais é João Pessoa e Campina Grande. Campina Grande vai seguir Pedro, isso é fato. João Pessoa e a grande João Pessoa, exatamente por a onda Bolsonaro. A onda Bolsonaro é que vai exatamente, porque o pessoal da direita, e isso é fato, está na rua, isso é bem óbvio. Quem é de Bolsonaro, os eleitores de Bolsonaro não vão votar em João. Não votam em João. Não votam por causa do PT. Exatamente, não votam. Então a tendência é que eles migrem para Pedro. Isso é natural. Aqui em Cajazeiras mesmo, a votação de Nilvan, se você hoje for buscar saber em quem esse pessoal vai votar agora para o segundo turno, todos vão votar com Pedro. Então o João, ele precisa trabalhar bastante, principalmente o interior. Dá tempo ainda? São terça-feira. Ele, assim, Caliel, na política tudo é válido, né? E na reta final a gente sabe que muita coisa aparece. E ele vai ajudar e para prejudicar. Então eles vão exatamente em busca de todas as ajudas possíveis. Para você ter uma ideia, João, ele fez algo que eu não vi isso na campanha de Pedro. João, ele busca não só o pessoal da alta cúpula, né, da política, mas também o pessoal que está iniciando ali, um pessoal que tem um capital político ali de 100 votos, 200 votos, porque quando soma tudo, dá uma vantagem significativa. Pedro não, ele buscou, e aí você vê exatamente até nas postagens dos dois, Pedro ele buscou exatamente pessoas com maior capital eleitoral, exatamente para poder diminuir essa diferença de João. Olha, nós estamos na terça-feira, não sei se você vai ter a mesma visão, quando se aproximar de sexta-feira, eu creio que o clima vai ficar muito mais tenso. Sim, sem dúvida. Eu posso estar equivocado hoje, mas eu acho que tanto para o presidente da República como para o governo do Estado, se não tiver todo mundo ali quase empatado, está muito próximo. Quinta-feira, Caliel, e aí eu posso até trazer, né, domingo, quando a gente... Nós temos a programação, já convidei você. Exatamente, meu dia, quando a gente vier para cá, quinta-feira a gente vai sair uma pesquisa, e aí o bom da gente ter um leque de amizades é que a gente tem acesso a esses números, e a gente pode exatamente ter um número mais real, mais consistente de como andas, né, como diz, a política local. Agora, a nível nacional, eu tenho muito receio da violência. Tá? A gente está se preparando pós. Então, todos dos dois lados. Eu acho que os extremismos, né, dos dois candidatos, né, aliás, dos dois não, mas das pessoas que acompanham os dois candidatos, são altamente violentas. E aí isso a tendência é que não devem aceitar, né, o resultado das urnas, e você pode ter certeza que vai ter aí um desenrolar bastante, de forma bastante agressiva. Como também nessa reta final. A gente viu agora para a prisão do Roberto Jefferson, né, como foi toda a repercussão. Né? Então, assim, a gente sabe que decisões do Supremo vai ser questionada, vai ser exatamente levada em consideração. As pessoas vão responder de forma muito mais agressiva a qualquer ato, tanto do Supremo quanto do candidato Lula ou do candidato Bolsonaro. Então, a gente precisa, todas as forças de segurança precisam atentar para esse tipo de observação, porque a gente está com os ânimos aflorados. E isso pode, sim, trazer consequências desastrosas para a cidadania, para a democracia no modo geral. Já no nível de Estado, Caliel, vai ter o acirramento, mas não tão violento. O que vai chegar agora é o corpo a corpo. Eu tenho certeza que toda a militância, tanto de João quanto de Pedro, eles vão chegar agora no corpo a corpo mesmo, nessa reta final, pedindo, exatamente, brigando por cada voto, porque aqui na Paraíba, como assim a nível nacional, a diferença vai ser muito pouca. Também acho. Bruno, obrigado, até domingo. Eu que agradeço mais uma vez aí o espaço, e domingo, a partir do meu dia, estaremos aqui ao lado de Caliel Conrado, numa programação especial, exatamente passando todas as informações acerca de como está o andamento das eleições aqui em Cajazeiras. Nós estamos com a Isabel na linha, mas eu vou deixar só vocês curiosos, porque tanto eu como o Bruno, nós ouvimos as chamadas pesquisas internas, que são aquelas pesquisas que não podem ser publicadas.
e os números não estão batendo com essas pesquisas aí do... Nenhuma está batendo. Se a gente Vamos ver qual é que está sendo. Eu sei que a verdadeira eu fiquei sabendo de umas trades, uns grupos políticos ali, e não está batendo com essas coisas aí não. Viu? Não. E aí é por isso que... E aí você sabe disso e fica muito, muito mais fácil e notório exatamente pelas articulações que estão sendo feitas, né? Então, quanto mais articulação, quanto mais exatamente acirramento nos debates, é porque você vê que essas pesquisas não estão refletindo exatamente a realidade.